Oi meninas, bem-vindas a essa live. Hoje eu quero falar com você que está sofrendo por causa da rigidez no joelho. Se você tem esse problema, fica aqui comigo até o final, que lá no finalzinho da live eu vou dar algumas dicas importantes para você, tá? Mas, antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou fisioterapeuta, especialista em ajudar mulheres a aliviar a dor no joelho e a conseguir melhorar, facilitar os movimentos do joelho em casa e sem precisar de remédios. Então, para continuar aqui a nossa conversa, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que a sua rigidez não tem mais jeito? Na verdade, eu tenho uma boa resposta, uma boa notícia para te falar. Tem jeito sim, certo? Existem várias causas da rigidez e dependendo da causa, cada tratamento vai seguir um caminho diferente, mas para cada um deles existe sim como você conseguir melhorar. O problema é que existe o jeito errado, que é o que a maioria das mulheres acaba fazendo. Como, por exemplo, achar que ficar passando a mãozinha aqui no joelho, só aquilo ali, em vez de fazer alguma coisa mais eficaz para realmente combater a rigidez, ela acha que aquilo ali vai ajudar de alguma forma, mas na verdade ela praticamente está perdendo tempo, tá? Então lá no final eu vou falar como fazer do jeito certo para melhorar realmente da rigidez em casa e sem precisar de remédios, tá? E lembrando que eu não estou dizendo aqui que se o seu médico passar remédios para você, não é para não tomar. É simplesmente para você não depender unicamente desse recurso, tá? E para você saber melhorar a sua condição física em casa, sem precisar estar o tempo inteiro internado numa clínica de fisioterapia, por exemplo, tá? É sempre muito importante o autocuidado em casa. Eu tô sempre batendo nessa tecla e hoje o foco vai estar voltado para a melhora da rigidez no joelho, tá bom? E aí você pode estar se perguntando, Aline, mas será que isso é realmente possível? Bem, eu já vi uma aluna que tinha muita dificuldade, por exemplo, de dobrar o joelho todo e algum tempo atrás, acho que um mês passado, eu até postei o vídeo dela conseguindo fazer o movimento de dobrar e esticar o joelho completamente. Isso é porque ela já tem mais de 60 anos, porque ela já estava com indicação para prótese de joelho, estava desesperada porque não queria fazer o tratamento e com apenas 3 meses de tratamento ela conseguiu não só se livrar daquela dor intensa que perseguia ela praticamente todos os dias, como conseguiu também melhorar os movimentos do joelho, facilitar esses movimentos e se livrar dessa rigidez. Então, hoje em dia, ela consegue dobrar o joelho todo e tá lá o videozinho dela fazendo o movimento. E foi um dos vídeos até mais visualizados, tá? O pessoal achou muito legal, porque realmente é uma coisa que a maioria das mulheres que tem problema de artrose acha que não consegue mais. Mas, na verdade, na grande maioria das vezes, se ela souber o que fazer, ela vai conseguir sim, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não ache que está tudo perdido, tá? O problema é que a maioria das mulheres não faz o mais importante, que é o tratamento contínuo em casa, tá? Que é o que realmente vai dar resultado. Por quê? Porque é necessário uma continuidade real no tratamento da artrose e também é necessário uma certa frequência, ou seja, de 3 a 4 vezes por semana, você deve dedicar um pouquinho do seu tempo a cuidar do seu joelho para conseguir esses resultados de se movimentar mais fácil, às vezes voltar a subir escadas e fazer o movimento completo ou de esticar o joelho ou de dobrar o joelho, tá? Quando esse movimento está limitado, consequentemente a gente fica limitado no nosso dia a dia para várias coisas, não é? E fora a dor, que também vem acompanhada dessa rigidez. Então, saber o que fazer é fundamental, tá? Então, vamos para a próxima questão, certo? Essa forma correta de fazer, essa forma errada de fazer, ficar passando a mãozinha aqui, não é que vai fazer mal, mas é que não vai ajudar tanto assim. Então, ao invés de você ficar perdendo tempo com algo que não vai te ajudar muito, aprenda a fazer algo que é realmente eficaz, tá? Fica aqui comigo até o fim, que lá no finalzinho da live eu vou te dizer como fazer na prática formas de melhorar essa rigidez, tá? E a outra coisa, além de ficar nessa movimentaçãozinha, tem gente que simplesmente desiste. Para mim é o pior caso, tá? Acha que não tem mais jeito, fica só em casa aguentando a dor,
que o joelho travou e dali não vai mais para frente nem para trás, acabou e se joga no pessimismo. Então, isso não pode acontecer de jeito nenhum, tá? Como eu já disse, quase sempre a rigidez pode sim ser melhorada, assim como a dor também, tá? Que sempre acompanha a rigidez, ou quase sempre. E aí, a próxima coisa que você pode fazer é, além de eliminar essa perda de tempo em ficar fazendo massagenzinha que não vai fazer muito resultado, é melhorar o que a gente chama de líquido sinovial. Eu vou falar aqui rapidinho, só para você entender o porquê que é importante você fazer isso, tá? A gente tem um líquidozinho dentro do joelho, que quando a gente tem artrose, esse líquido ele fica mais espesso, mais grosso, certo? Isso acontece com quase todo mundo que tem artrose. E aí, essa espessura mais grossa vai causar rigidez no joelho, tá? Além de causar dor. E aí, o que a gente pode fazer para combater esse problema? Começar a estimular a produção natural de um novo líquido sinovial, que é assim que ele se chama, para que ele venha com a fluidez adequada e assim haja uma certa substituição desse líquido que está inadequado, muito espesso, para um outro que está mais fluido e vai permitir melhor a movimentação, tá? Esse é o primeiro ponto, né? Estimular uma troca desse líquidozinho que lubrifica nosso joelho. O próximo ponto é fazer alongamentos mais eficazes para melhorar a flexibilidade da perna, tá? Quando a gente tem o problema de rigidez, como o joelho não estica todo ou não dobra todo, essa falta de movimentação completa vai acabar levando ao encurtamento muscular, que é quando o músculo trava, ele tem, digamos que ele tem esse tamanho aqui, e aí ele encurtado fica assim. Ele diminui de tamanho, as fibras se comprimem, porque o movimento não está sendo feito inteiro, e aí ao invés do seu músculo ficar normal, deste tamanho, ele acaba ficando assim, arraigado. Isso é o que a gente chama de encurtamento muscular, tá? E a rigidez da articulação leva muito a esse problema, tá? Por isso que é importante fazer alongamentos que sejam mais eficazes do que aquele alongamentinho que todo mundo conhece, de ficar paradinha numa posição lá, tipo, puxando a pontinha do pé para trás, fica lá paradinha, depois solta. Esse alongamento pode até ser bom, mas eu não indico para quem tem artrose, tá? No joelho. Pode até ser bom, mas não é eficaz o suficiente para quem tem a rigidez. Então, só aqui, em 2 minutinhos, você já viu que tem 2 coisas que você pode fazer com facilidade para melhorar, combater mais eficazmente a rigidez, né? A melhora do líquido sinovial e a melhora no alongamento, fazer um alongamento mais eficaz. Lá no final da live eu vou falar como fazer cada um deles, tá? E aí, a gente pode estar se perguntando assim, Aline, mas será que eu vou conseguir fazer isso certo? Será que eu não vou fazer errado? Será que eu vou ter resultado? Ah, a minha artrose já é muito avançada, eu não sei se vai dar certo. Na verdade, você tem a obrigação de tentar. Por quê? Porque mais de 90% dos casos tem jeito sim, certo? Não precisa ir para a cirurgia de prótese. E a chance de você estar nesse bolo, né, dos casos que não precisam da prótese é muito grande. Eu já cansei de ver pacientes que estavam indicadas para prótese e acabar conseguindo reverter a situação e não precisar mais da cirurgia, tá? Só precisa de uma coisinha que todas essas mulheres que conseguiram se livrar da prótese têm em comum, que é a consistência no tratamento. Certo? Se não tiver consistência, se você se desleixar, realmente não existe milagre, tá? Então, como eu já disse anteriormente, bote na sua cabeça, de 3 a 4 vezes por semana, você tem que tirar um tempinho do seu dia para se dedicar ao tratamento do seu joelho, tá? Não só na clínica de fisioterapia, que não é o suficiente, infelizmente não há tempo dentro lá da clínica, né? Em 1 hora só não dá para fazer tudo que o fisioterapeuta precisa. O remédio tampouco é suficiente, é só 10% do tratamento, tá? Cirurgias são paliativas, todas elas, ok? Então,
não tem como ficar contando com isso. O que vai realmente fazer a diferença nos seus resultados é o que você faz em casa, certo? Coloca isso na sua cabeça. Mais uma vez, eu tenho que estar dizendo isso o tempo inteiro. Eu não estou dizendo que a fisioterapia na clínica não é suficiente ou não ajuda. Eu estou dizendo que ela precisa ser complementada, porque lá não dá tempo de fazer tudo que você precisa, ok? E o segundo ponto é que ninguém vai viver internado dentro de uma clínica de fisioterapia, não é mesmo? Então, como a artrose, ela precisa de um tratamento para o resto da vida, porque ela não tem cura, né? Ela é progressiva e não tem cura, então é uma necessidade completamente indispensável você saber como se tratar em casa, ok? Então, agora vamos falar um pouquinho da parte prática do que você pode fazer, tá? A artrose, ela causa problemas sérios de encurtamento muscular que podem levar a dores adicionais, né? Além da dor que a própria artrose, o próprio desgaste do joelho causa. Então, por isso, é importante a gente combater o encurtamento muscular, tá? Que é uma consequência da rigidez, ok? Então, por isso, você deve fazer alongamentos mais eficazes. Então, o primeiro tipo de alongamento que você pode fazer para melhorar da rigidez é alongar a parte posterior da perna, toda a parte de trás da perna, desde a lombar até o tornozelo, alongar toda essa região. Só que você não vai fazer o alongamentinho parada como qualquer um. Você vai fazer o FNP, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva. Eu sei que alguns de vocês já viram esse alongamento na prática. Quem ainda não viu, procura lá nos meus vídeos, na minha lista de vídeos, qual é o melhor alongamento para artrose no joelho, tá? O título do vídeo é esse: qual o melhor alongamento para artrose? E aí, lá na prática, eu vou te ensinar. Esse vídeo tem mais ou menos 5 minutos, não vai tomar muito do seu tempo, e você vai aprender como fazer o melhor de todos os alongamentos que existem para quem tem artrose no joelho. Isso já é comprovado cientificamente, porque esse alongamento não só promove um real alívio até na dor, como também promove, desde a primeira aplicação, um ganho de flexibilidade. O que quer dizer isso? Se o seu músculo estava arraigado aqui, desde a primeira aplicação desse alongamento, ele já vai conseguir dar uma afastadinha para ir na direção do comprimento que seria ideal para ele. Então, isso é maravilhoso. Você consegue, desde a primeira aplicação, um resultado nesse sentido. Enquanto que o outro alongamento paradinha, que é o que todo mundo conhece, você leva pelo menos um mês para conseguir resultados mais expressivos, tá? De 1 a 3 meses. Enquanto que nesse basta uma aplicação. Só que você deve fazer, obviamente, pelo menos 3 vezes por semana e manter essa consistência como se fosse escovar os dentes, tá? A partir do momento que você incluiu na sua rotina, para ter resultados expressivos que vão realmente fazer a diferença na prática, na sua vida prática, você vai sentir mais facilidade nos movimentos, mais facilidade para sentar e levantar, para dobrar e esticar o joelho. Tudo isso você vai sentir se fizer com consistência, ok? Não esqueça disso. Então, o outro alongamento que você pode fazer é exatamente nesse sentido, FNP, e agora pegando a parte anterior do joelho, tá? Por quê? Tem gente que tem problema de dobrar o joelho e tem gente que tem problema para esticar. Então, para eu ter certeza que eu vou pegar todos os grupos de pessoas que têm problema com a rigidez, eu vou passar o alongamento para a parte posterior, que é o mais importante, mas também para a parte anterior, que pode ser o caso de algumas pessoas, tá? Que precisa mais do alongamento da parte anterior. Para fazer esse alongamento é extremamente simples. É só você colocar uma perninha para frente e a outra perninha para trás, com o quadrilzinho reto, assim, sem deixar um ossinho mais para frente para um lado ou mais para frente para o outro. Tem que estar nivelado os dois ossinhos do quadril, que a gente chama de crista ilíaca antero superior. Deixa o quadril retinho lá, bota uma perna na frente e outra atrás. Aí você vai secar bem a barriga e vai colocar o tronco um pouquinho assim para trás, tá? Deixa os dois joelhos esticados e mantém essa posição 30 segundos.
Você vai conseguir fazer o alongamento da parte anterior do joelho, que é mais fácil de fazer, muito mais do que o posterior. E só assim você consegue manter uma flexibilidade melhor dessa região para ajudar a sua perna a ter movimentos mais fáceis, apesar da rigidez. Ok? Pronto. Pegamos os alongamentos, os dois principais alongamentos, colocamos num pacote assim de os melhores a se fazer, tá? Entre mais eficácia e mais praticidade. Agora vamos focar na melhora do líquido sinovial, tá? O líquido sinovial, ele está dentro do joelho e ele serve para lubrificar a articulação, né? Tem muita gente que diz: ai, meu joelho tá fazendo creque, tá estalando. Muitas vezes é por causa desse líquido, tá? Então ele não só causa rigidez, como ele pode causar estalos, como pode acabar provocando dores, porque aumenta a pressão lá dentro do joelho quando ele está espessado. E aí, o que a gente pode fazer? Pode estimular o nosso próprio corpo a produzir um líquido mais saudável, com uma densidade mais adequada. Podemos sim fazer isso, certo? Basta fazer movimentos rápidos com o joelho, com uma certa frequência. Então, qual é o movimento mais simples possível que você pode fazer no seu dia a dia para estimular esse processo? Você pode sentar, deixar a coluninha bem apoiada na cadeira, retinha, manter o abdômen contraído para estimular, para proteger a sua coluna, tá? Não custa nada. E aí fazer um movimento de dobrar e esticar o joelho bem rápido, 50 vezes. Não estica o joelho até o fim, mas faça um movimento grande, dobrando e esticando muito rápido, 50 vezes de um lado, depois 50 vezes do outro. E aí, terminou essa primeira sequência, você faz de novo, mais 50 de um lado e mais 50 do outro. Você pode ficar fazendo esse exercício diariamente, que é o que eu recomendo, ou em dias alternados, tá? Diariamente é melhor, porque você não vai esquecer, tipo, hoje eu não fiz, aí amanhã, ai, será que ontem eu fiz ou será que eu não fiz? Eu não lembro. Então, se perde, acaba se perdendo. Então, para evitar esse problema e até para aumentar a eficácia dos seus resultados, eu recomendo que você faça todo dia. Porque ele não precisa de carga, ele não precisa que você tenha absolutamente nada ao seu redor, assim, não precisa de caneleira, de elástico, de nada. É só você sentadinha, pode fazer no trabalho, pode fazer assistindo um filme, pode fazer de qualquer jeito. Então, não vai atrapalhar a sua rotina e vai ser extremamente eficaz para otimizar o líquido que está lá dentro do seu joelho, tá? Qual é o tempo que você deve esperar para perceber os primeiros resultados na prática? Pelo menos um mês, ok? Um mês em sequência, fazendo esse exercício, lá no finalzinho do mês, você já pode começar a sentir o seu joelho diminuindo os estalos, esticando com um pouco mais de facilidade, vai conseguir perceber na prática alguma melhora. Ao final do terceiro mês, aí sim você vai perceber mais claramente a diferença, tá? De como era antes e como ficou depois de você implementar esse exercício no seu dia a dia, tá? E outra coisa, esse exercício, ele não vai só aumentar as chances de você melhorar significativamente da sua rigidez, mas ele também vai ajudar na questão do alívio da dor, tá? Ele também ajuda um pouquinho na questão do fortalecimento do joelho, muito longe de ser como um exercício com carga, mas ajuda sim, tá? Então, por vários motivos, eu recomendo que você inclua na sua rotina esse exercício, ok? E aí, agora, a gente vai fechar esse ciclo de melhora da rigidez com outro ponto muito importante, que é a questão da temperatura. A temperatura fria, ela piora a rigidez, tá? E muitas vezes sente muita piora, dependendo de pessoa para pessoa. Tem gente que sente pouco, tem gente que sente bastante. Então, evite lugares com ar-condicionado muito forte, ficar muito tempo lá. Pode ser que isso piore a sua rigidez. E se você puder, em casa, fazer uma compressinha morna no joelho por 20 a 30 minutos diariamente ao acordar, principalmente porque é o momento que o joelho está mais rígido, também pode acabar ajudando a longo prazo, tá?
A compressa morna, ela é analgésica, ela é anti-inflamatória e ela ainda melhora a rigidez, tá? Então, é um hábito que se você adquirir com 3 meses subsequentes, aplicando essa técnica da compressa morna todo dia de manhã, você pode sentir sim uma diferença gritante entre o antes e o depois, com relação a alívio da dor, a melhora da rigidez e a maior facilidade nos movimentos do joelho, tá? Então, 3 hábitos aqui que você pode incluir na sua rotina com extrema facilidade, sem pegar praticamente nada do seu tempo, né? A compressinha, quando você acordar, você pode fazer assim que acordar, né? Coloca a compressa e vai lá acordando, aproveita para dar aquela esticada, alongar, ou fazer uma oração, uma meditação, enquanto tá com a sua compressa, porque já vai fazendo 2 coisas que fazem bem para a saúde, né, ao mesmo tempo, né? Meditar é muito maravilhoso também. Então você pode colocar isso como uma rotina, vai ser ótimo para o seu bem-estar, certo? Então pega aquele tempo da compressa para fazer alguma outra coisa que também vai te fazer bem, certo? Você vai otimizar o seu tempo e vai ter mais resultados benéficos com relação ao seu bem-estar como um todo, tá? Não só falando da artrose no joelho. A questão do alongamento nem se fala. Em 1 minuto você termina, né? Então, pelo amor de Deus, não vai atrapalhar absolutamente nada. O exercício de dobrar e esticar também. Em 2 minutos você terminou ele e pode fazer, como eu já disse, enquanto tá vendo TV. Então, a questão de tempo aqui não vai ser problema. A questão da dificuldade de fazer o exercício também não. São exercícios extremamente fáceis, tá? E a questão de não ter resultado também eu duvido muito que você não tenha nenhum resultado, tá? Então, não tenha medo de ficar 3 meses seguidos persistindo nessas 3 técnicas, digamos assim, para você sentir esse resultado positivo na sua vida, tá? E outra coisa, mesmo que você não tenha absolutamente nenhum resultado, que eu duvido muito, duvido com um D maiúsculo, que você não vai ter resultado, tá? Mas mesmo que você não venha ter, pelo menos tente, tá? A gente sempre tem que pelo menos tentar melhorar, não dá para ficar parada. E melhor vai ser a sua qualidade de vida. Então, não tem por que você não focar no seu tratamento, tá? Até porque, como eu já disse, o que você faz para melhorar a rigidez, muitas vezes também acaba melhorando a dor. E a dor é aquele sintoma que acompanha, né, a grande maioria das pessoas que estão com artrose sintomática, é o que mais leva as pessoas a ter problemas de depressão, de ansiedade, de ficar estressada, achando que não tem mais jeito. É o que leva a pessoa realmente a não querer fazer mais nada, né? Muitas vezes jogar a toalha e ficar só em casa rezando por um milagre. Mas quando você foca no tratamento da rigidez, você pode acabar tendo resultados no alívio da dor também, tá? Então é um ótimo ponto para você pensar, para te dar essa energia, esse ânimo de continuar o seu tratamento, mesmo quando ainda não está percebendo os primeiros resultados, tá? Por que que eu digo isso? Porque muitas meninas que eu atendi, elas na terceira semana já queriam estar livres de tudo. E não é assim, não pode ser assim, certo? E muitas até desistiam do tratamento porque achavam que não ia ter mais jeito. Mas eu já disse e repito e coloque isso na sua cabeça. Os primeiros resultados vão vir provavelmente depois do 3º mês de tratamento consistente, tá? Não queira que os resultados venham antes, porque não é milagre. A artrose ela não é fácil de tratar, principalmente a do joelho, porque é a articulação que recebe praticamente todo o nosso peso, né? A cartilagem do joelho normalmente é a mais acometida, é a mais desgastada, então não é fácil. Mantenha o seu foco, mesmo sem resultado, nas primeiras semanas, ok? Não desista. Esse ponto de você, um mês já fazendo meu tratamento, fazendo 1001 coisas, não vejo nada de melhora, não vai ter melhora não mais, de jeito nenhum, vou desistir, vou jogar a toalha. Esse pontinho, essa questão do seu tratamento, esqueça, certo? Coloque em letras garrafais na parede do seu quarto, coloque um post-it, coloque um lembrete no seu celular, o que for. O tratamento só vai ter resultado depois de 3 meses, certo?
Escreva em algum lugar essa frase para você não esquecer e não desistir por causa disso. Ok, meninas? Então, a outra coisa que eu quero falar aqui com vocês. Eu quero muito que vocês coloquem em prática essas 3 dicas que eu dei aqui. E quero que vocês venham até mim lá no direct do Facebook ou do Instagram para me dizer os resultados que vocês tiveram, tá? Mesmo que seja daqui a 3 meses, com certeza eu vou me lembrar do que eu tô falando aqui hoje. E eu quero muito que vocês me digam quais resultados vocês tiveram. Se sentiram melhora no dobrar do joelho, ou sentiu melhora no esticar, ou conseguiu subir escadas com mais facilidade, ou parou de precisar ajudar com os braços para sentar e levantar. Qual foi o resultado que você teve com essa aplicação, tá? Muitas meninas relatam coisas diferentes, né? Benefícios diferentes, mas eu adoro saber de cada um deles. Então, não importa se o seu resultado não foi tanto quanto que você queria, ou não foi nem o que eu falei aqui. Foi simplesmente você consegue dobrar e esticar o joelho melhor. Foi só isso. Mas para mim, isso já é muita coisa, já faz diferença sim. É sinal que você se dedicou e é sinal que você conseguiu sim uma melhora, tá? Então, meninas, pra gente terminar essa live, eu vou recapitular aqui o que você não deve fazer em casa de jeito nenhum, que é, primeiro, perder tempo fazendo aquelas massagenzinhas aqui, minutos e minutos seguidos, ao invés de estar fazendo alguma coisa que seja mais eficaz para combater a rigidez, tá? Então, sempre prefira uma compressinha, um infravermelho, fazer o alongamento FNP, coisas que vão realmente combater esse problema com mais eficácia, tá? O outro ponto, nunca fique forçando o seu joelho, ou para esticar, né, aquela coisa praticamente quase quebrando o joelho para conseguir aquela movimentação, principalmente se for para dobrar. Não fique tentando puxar o seu pé para perto da coxa, né, dobrando o joelho ao máximo. Não faça isso, porque você pode piorar da sua artrose, pode acabar aumentando o desgaste dentro do joelho. Essa compressão pode piorar o desgaste da cartilagem e isso acaba acarretando ao avanço da artrose. Então, não faça isso de forçar o seu joelho, tá? Quanto mais natural os seus movimentos fluírem, melhor. Se não tá dando certo naquele momento, tenha paciência, mantenha o seu tratamento, não só na clínica, quando for necessário, mas principalmente em casa, porque é onde você pode dar uma continuidade mais consistente. Aí, depois dos primeiros meses, você sim começa a ver a melhora e você vai tendo paciência para esperar os próximos resultados. Nada de forçar o joelho, tá? E o último ponto aqui é a questão da frequência, tá? Eu vou responder agora algumas perguntas que eu recebi e que eu achei importante, muito pertinentes para essa live de hoje, que a primeira foi quantas vezes por dia a pessoa pode fazer esse tipo de intervenção, tá? Com relação à rigidez. Na verdade, você pode fazer 3 vezes ao dia, tranquilamente, certo? Quanto mais, nesse caso, quanto mais melhor sim, mas uma vez ao dia já é suficiente para você ter excelentes resultados num período de 3 meses, tá? E o ideal mesmo é você esperar o final do 6º mês, que aí com certeza você teve resultados muito perceptíveis na prática da sua rotina, né? No sentar, levantar mais fácil, no ter um movimento de amplitude maior, certo? Aí a outra pergunta que já encaixa aqui é: vai voltar ao normal? Pode voltar ao normal 100%? E a resposta é: depende muito. Não tem como responder essa pergunta com certeza para você. Para quem está no iniciozinho da artrose, às vezes a rigidez ainda nem se manifestou, então pode sim nem chegar a esse ponto e pode melhorar ao ponto de reverter. Mas para quem está com artrose avançada já, o joelho bastante desgastado, vários episódios de rigidez e dores muito intensas, esses casos já são mais difíceis de reverter completamente ao joelho como era antes, tá? Mas nada é impossível, certo? Então, o mais importante é que você tenha em mente que você pode sim melhorar, só depende de você. Se não voltar totalmente ao normal, quanto mais prática e mais fácil estiver os seus movimentos, melhor vai ser a sua vida, né?
Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa live. Se ficou alguma dúvida com relação à parte prática, falem comigo que eu posso indicar para vocês qual é o vídeo que eu ensinei o alongamento FNP, tá? Qual foi o vídeo que eu ensinei o alongamento da parte anterior da coxa e também o exercício de dobrar e esticar o joelho, mas acredito que esse, né, muito fácil, não tem como ter dúvida, né? Senta, dobra e estica o joelho bem rápido, sem esticar o joelho até o final, 50 vezes de cada lado e depois repete. Só isso, ok? Não tem segredo nenhum. E só para eu não esquecer aqui, se por acaso você sentir dor, a sua dor aumentar durante esses movimentos, pare o exercício e fale com o seu médico para saber se você pode fazer o movimento, porque pode ser que você esteja numa fase, num momento em que não deva fazer, tá? É muito difícil isso acontecer, mas se acontecer, fale com o seu médico e só retorne para o exercício depois que não estiver sentindo o aumento da dor por causa do movimento, tá? Agora, se o joelho já tá doendo, aí não tem o que fazer, tá? Não deixe de fazer o exercício por causa da dor, não, tá? Ele vai fazer bem, só não pode esticar o joelho até o fim, ok, meninas? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Beijão, até a próxima live.